Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre conjugação verbal, como conjugar verbos em inglês. Este vídeo é parte 1. Vem comigo. Conjugação verbal é uso de verbo. Conjugação verbal, uso de verbo. Hoje vamos tratar do uso dos verbos no presente do indicativo, que em inglês é o simple present. E vamos falar desse uso na forma afirmativa, tá bom? Affirmative form, tá ok? Então, primeira observação importante. Em inglês, a gente não tem os pronomes tu e vós. Ponto positivo para quem está estudando inglês, não é? Em inglês, a conjugação verbal se faz através de 3 regras básicas, tá bom? A primeira regra é o seguinte: você coloca S no verbo quando esse verbo está se referindo ao pronome ele ou ela, tá? Então, a primeira regra é: acrescenta-se S ao verbo quando o verbo se referir à terceira pessoa do singular, tá bom? Que em inglês é o he, she, it, certo? Tomemos um verbo como exemplo, o verbo to work, trabalhar. Esse to indica infinitivo do verbo, tá? Infinitivo é quando o verbo não está sendo usado por um pronome. Em português, o verbo no infinitivo termina em R, tá? Are, er, ir, tá? Pular, correr, sorrir, todos estão no infinitivo. Trabalhar, no caso, to work, certo? Prestem atenção na conjugação do verbo to work. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, ele ou ela, pode ser um objeto, tá? Trabalha. We work, nós trabalhamos. They work, eles trabalham. Certo? Regra de número 2. Quando você for usar um verbo que termine por S, SH, CH, X, O, Z, e este verbo se referir à terceira pessoa do singular he, she, it, você vai acrescentar ES ao final desse verbo. Por exemplo, verbo to watch. To watch é assistir. Então vamos lá. I watch. Eu assisto. You watch. Você assiste. He watches. Ele assiste. She watches. Ela assiste. We watch. Nós assistimos. They watch. Eles assistem. Certo? Terceira e última regra de conjugação verbal de inglês no presente e afirmativa. Quando você tiver um verbo terminado por Y, precedido por consoante, ou seja, Y junto de uma consoante, você deve retirar este Y e colocar IES para os verbos que se referem à terceira pessoa do singular, tá? Marcador de conjugação do inglês, a declinação que se faz é na terceira pessoa do singular, tá? Para esta regra, vamos utilizar o verbo to study. Então, vamos ver o verbo to study. I study. Eu estudo. You study. Você estuda. He studies. Ele estuda. She studies. Ela estuda. We study. Nós estudamos. They study. Eles estudam. Ok? Com essas regras, você consegue conjugar os verbos em inglês no presente do indicativo ou no simple present. Tem exceções e eu vou falar das exceções agora, tá? 3 verbos não se enquadram nessas regras que a gente tem estudado nesse vídeo. O primeiro verbo é o verb to be, o verbo to be, tá? Que a gente já falou dele
no vídeo anterior. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar o link aqui, ó, tá? Não vamos tratar dele, eu vou só mostrar aqui. Está aqui a conjugação dele, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre o verbo to be. Se você precisar, você acessa esse vídeo, tá bom? O segundo verbo é o verbo to have. Verbo to have significa ter. Vamos à conjugação então do verbo to have. I have. Eu tenho. You have. Você tem. He has. Ele tem. She has. Ela tem. We have. Nós temos. They have. Eles têm. Então, ele segue a regra de alteração verbal nas pessoas ele ou ela. Porém, pela lógica, seria haves. Mas o verbo to have, ele muda para has. Tá bom? O último verbo da exceção é o verb to can. Verb to can significa sabe ou pode fazer alguma coisa. Tá bom? Vamos ver a conjugação. I can. Eu sei, eu posso. You can. Você pode. He can. Ele pode. She can. Ela pode. We can. Nós podemos. They can. Eles podem. Tá bom? Então, essas são as regras de conjugação. E com essas regras você consegue conjugar qualquer verbo em inglês no presente do indicativo, que é o simple present. Tá bom? Perceba que em inglês, então, é mais complicado ter pronome oculto. Porque, por exemplo, a palavra study pode ser estudo, estuda, estudamos, estudam. Tá? Última observação. O verbo play termina em Y, mas não vai receber a terminação IES, porque o play está junto de uma vogal. Então, por exemplo, eu jogo, I play. Ele joga, he plays. Normalzinho com S. Cai na regra número 1, tá bom? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo com aquelas pessoas que possam se interessar pelo material. Obrigado por assistir, se inscreva no canal se ainda não for membro e até o próximo vídeo. Bye bye!